que foi esse processo seu? A gente quer entender. Hoje o nosso podcast vai ser um pouco voltado para a área do Ministério Infantil. Então, a gente quer saber como que foi o processo de você entender esse ministério, de você se apaixonar por esse ministério e de saber que era realmente esse o seu ministério. Como foi todo esse processo para você, tanto no interior quanto no exterior? Bom, eu nasci na igreja, né? Aquilo que a gente falou, o berço evangélico, né? Então, eu nasci na igreja, sempre vivi na igreja, vi de tudo, mas eu não estava envolta nos trabalhos, nos ministérios. Quando eu entrei na adolescência, eu entendia que eu não podia simplesmente ficar ali sentada no banco, que eu tinha que fazer algo mais. E nisso, eu comecei a me envolver em várias coisas, porque eu gostava de várias coisas. Mas eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi trabalhar no Ministério de Crianças. E ele acontecia num formato diferente, né? Foi aqui na igreja mesmo, ele acontecia num formato diferente. E eu fui para ajudar mesmo nas programações que tinham durante a semana. Não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu ia e eu gostava. Só que aí, nesse meio tempo, eu também fui líder de adolescentes, fui líder de jovens, liderei vários GSLs de adolescentes, vários GSLs de jovens. E aquilo das crianças ficou meio ali de lado. Até que uns 5 anos atrás, mais ou menos, algumas pessoas, do nada, a gente sabe que não é do nada, mas pra gente é do nada, começaram a me procurar pra trazer confirmações sobre o Ministério de Criança. E foram algumas pessoas, eu lembro de um que foi muito engraçado, assim, engraçado, né? A gente tava na igreja, tava tendo um evento de crianças, com uma pessoa de fora já, assim, era até uma preletora, assim, famosinha de crianças. E no meio, assim, do culto, do evento, ela fez uma oração lá e eu tava lá atrás, ela me mirou lá da frente, falou assim, você, que sei lá o quê, tem um chamado pra criança. Eu fiquei tipo, como assim, você tem certeza? E falou um monte de coisa, ela não me conhecia, ela já trabalhava com isso, eu falei, E um monte de pessoa veio falando disso, só que Deus ainda não tinha confirmado, assim, não tinha trazido algo claramente ao meu coração. Até que, nesse mesmo ano, assim, nessa mesma época, uns 5 anos atrás, a gente começou a fazer um estudo aqui sobre dons, né? A gente estava começando assim a mergulhar mesmo na graça, a falar sobre dons. Foi um dos primeiros estudos que a gente fez. E aí a gente passou um final de semana inteiro aprendendo sobre isso. E aí chegou um dia, uma dessas aulas, que o pastor Gilberto foi falar sobre o Ministério de Crianças. Então, tinha mais uns outros 2 dons e esse. E ele falou um pouco sobre isso. E quando ele começou a falar, foi me dando um treco. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E foi gerando alguma coisa muito louca dentro de mim, assim, para explodir. Ele já estava falando, eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Porque até então, você não tinha imaginado que você poderia trabalhar com isso. Sim, né? Eu já estava envolvida em muita coisa. Quando eu comecei a me envolver com as coisas da igreja, eu comecei a fazer um monte de coisa. Então, eu já estava trabalhando em várias coisas. Não tinha nada específico, assim, Ministério de Crianças, Ministério... Eram várias coisas que eu ia ajudando. Então, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, será mesmo? Será que aquelas pessoas estavam certas? E aí, ele chamou lá na frente quem queria começar a trabalhar com isso, quem tinha entendido, quem Deus tinha falado. Eu falei, quer saber, eu vou. E eu fui, assim, já tava chorando, falei, ai, meu Deus. E desde esse dia foi um marco, assim, na minha vida. Foi a partir dessa atitude, assim, dessa postura que eu tive que as coisas começaram a acontecer. E depois tudo, assim, foi muito natural. Eu não pedi para ser líder de crianças, nunca nem comentei disso com alguém, não pedi para escrever livro, sou professora da FL, nunca pedi sobre isso, eu nunca pedi nada do que aconteceu. Foi um primeiro passo ali que eu dei, uma abertura para que essas coisas acontecessem, né? E acho que na nossa vida é muito assim, né? Deus, ele nunca vai obrigar a gente a nada, então a gente tem que ter uma posição, né? E eu tomei essa posição, eu falei, olha, Senhor, agora eu estou me dispondo, eu não quero ser só uma envolvida com o Ministério de Crianças, eu quero ser uma pessoa comprometida. E a partir de agora eu quero que isso seja a minha prioridade, então estou à disposição. Não sabia, não tinha a menor ideia do que Deus ia fazer, quanto tempo ele ia demorar para fazer as coisas, mas eu tenho vivido, assim, coisas muito legais que eu não busquei essas coisas em si, sabe? Mas a partir dessa posição que eu tive, Deus foi abrindo muitas portas, assim. E tem sido muito legal desde então. E foi isso que deu o start de você pensar na sua formação, porque você faz pedagogia. Isso. Então, o ministério veio primeiro ou a pedagogia veio primeiro? O ministério veio primeiro. E assim, eu fazia outro curso, né? Eu fazia enfermagem numa faculdade que eu sempre sonhei, já estava há mais de 3 anos. E nesse processo ministerial, eu percebi que a minha vida não era simplesmente a vida ministerial, porque quando a gente traz a vida espiritual, nós somos seres espirituais, então tudo nosso é espiritual, né? Mas eu pensava que essa coisa de crianças era uma coisa assim, bem ministerial. Só que isso foi tomando conta da minha vida de um jeito que, depois de 3 anos e meio de curso, eu troquei de curso, comecei pedagogia, porque eu falei, cara, não tem como. E eu me identifiquei tanto que o meu profissional e o meu espiritual hoje, o meu ministerial, eles são assim, interligados, eles andam juntos.
Então, essa questão profissional da pedagogia, né, que eu até esqueci de falar na apresentação, que eu curso pedagogia, essa questão foi por causa do ministério. Então, hoje, no meu curso, nas minhas vivências, que eu já atuo, sou professora já, professora particular, tudo que eu vivo na igreja já me ajuda muito na faculdade, e tudo que eu vivo na faculdade já me ajuda muito no ministério. Então, eu tenho vivido, assim, uma imersão, assim, nesse mundo das crianças, e tem sido muito bacana.